Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é All My Goods. All My Goods é um jogo de 2015 do renomado autor Alexander Pfister, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. O jogo que vocês escolheram nas nossas enquetes lá do Instagram. Nos sigam no Instagram também para participar das enquetes, onde a gente sempre escolhe o jogo da semana. Então, em All My Goods, nós seremos artesãos da Idade Média, trabalhando na fabricação dos mais diversos bens e produtos, numa época em que, basicamente, todas as etapas das cadeias de produção precisavam ser realizadas pela mesma pessoa. Então, como é que se joga? Para começo de conversa, você irá separar essas 4 cartas aqui de fundo azul e de verso azul aqui na frente também, na preparação, e irá sortear aleatoriamente um para cada jogador. Essas são as cartas de carvoaria e elas são diferentes entre si, certo? Não são todas iguais, então você precisa sortear aleatoriamente para que ninguém aí saia favorecido. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para 2 jogadores, certo? O jogador coloca aqui à sua frente a carta da carvoaria. É um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, certo? Esse montão aqui de cartas são as cartas basicamente que vão ser usadas para tudo no jogo. Como vocês verão, a característica desse jogo é que as mesmas cartas servem para diferentes coisas dependendo da forma como elas forem utilizadas. Então, cada jogador recebe 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, que vão formar a sua mão inicial, certo? Cada jogador recebe ainda 7 cartas que ele irá colocar virada para baixo, sem olhar o seu conteúdo, aqui na horizontal, assim, atravessada, parcialmente sobreposta à sua carvoaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nós já vemos o primeiro exemplo das mesmas cartas servindo para coisas diferentes. Uma carta assim, colocada na vertical à sua frente, representa um estabelecimento. No caso aqui a carvoaria, mas como vocês verão, existem muitos outros tipos de estabelecimento. Esse símbolo aqui, que está logo abaixo do nome do estabelecimento, indica qual é o produto que aquele estabelecimento produz. No caso da carvoaria, carvão. E sempre que você tiver sempre que você tiver cartas, 7 no caso aqui, carvoaria, né? Pode ser qualquer quantidade. Sempre que você tiver cartas assim atravessadas na horizontal, colocadas assim parcialmente sobrepostas ao estabelecimento, viradas com o verso para cima, elas representam uma unidade do produto produzido ali. Então, nesse caso, cada carta dessa aqui representa uma unidade de carvão, certo? Continuando a preparação, você irá pegar essas cartas de assistentes, são essas que na frente e no verso possuem o desenho aqui nos camaradinhas. É importante que a frente e o verso são diferentes, então quando for embaralhar assim também, virando para um lado ou para o outro, certo? E você irá selecionar um número de cartas de assistente igual ao dobro da quantidade de jogadores. Então, por exemplo, numa partida com 2 jogadores, seriam 4 cartas de assistente. Você escolhe elas assim aleatoriamente e deixa elas ali por perto, ao alcance dos jogadores. Já já a gente fala melhor deles, ok? As que você não utilizar, você descarta. O mesmo vale para as cartas de carvoaria. Existem apenas 4 cartas de carvoaria, então dá 1 por jogador se você estiver jogando com a quantidade máxima. Mas se você estiver jogando com menos do que 4, vão sobrar algumas. Essas que sobrarem você descarta, não vai precisar delas pelo resto do jogo. Cada jogador recebe ainda uma carta como essa, que é a carta do trabalhador. Embora elas sejam frente e verso, o frente e verso é igual, né? Diferente das cartas de assistente, essas cartas de trabalhador são idênticas para todos os jogadores. Ele coloca aqui de um lado um homem e do outro uma mulher, só para o jogador deixar virado para cima o lado que ele preferir. Certo? Então, cada jogador recebe essa sua carta de trabalhador, a sua carvoaria, as 7 cartas viradas para baixo, que representam carvões, as 5 cartas que vão formar a sua mão inicial, e a gente está pronto para começar a jogar.
Bem, e o jogo se desenrola ao longo de 4 fases, certo? A primeira fase é a fase, elas vêm descritas graficamente aqui na carta do trabalhador, certo? Então a primeira fase é a fase de comprar novas cartas. Antes de comprar, o jogador tem direito a comprar 2 cartas, mas antes de fazer isso, ele irá analisar as cartas da sua mão e irá decidir se descarta todas elas e recebe uma nova quantidade igual, ou seja, no começo do jogo são 5, mas vocês vão ver que essa quantidade é ilimitada, pode ir aumentando ao longo da partida. Então o jogador descarta todas as cartas que ele tem na mão ou nenhuma. Caso descarte todas, ele puxa aqui do monte de compras uma quantidade igual. Então descartou 5, pega 5, descartou 6, pega 6 e assim por diante. Depois de decidir se faz isso ou não, se descarta ou não todas as cartas, caso descarte, pega de volta do monte de compras uma quantidade igual, aí sim ele vai puxar 2 cartas do monte de compras, certo? Então essa aqui, em resumo, é a primeira fase, a fase de comprar novas cartas. Logo em seguida a gente começa a segunda fase, que é a fase do nascer do sol, ou ainda da abertura do mercado. Como é que funciona? Das cartas aqui do monte de compras, elas vão começar a ser viradas uma por uma aqui sobre a mesa. E nesse momento, nessa fase, a única informação da carta que vai importar é essa aqui, nesse canto esquerdo, onde tem essa curvinha, certo? Certo? Então, nesse momento, a única informação que interessa é o símbolo desse recurso. Existem vários recursos diferentes, como vocês vão ver: madeira, cereais, couro, pedra, barro, lã, etc. Então, você vai colocando as cartas assim. Você pode colocar elas sobrepostas, porque a única informação que vai interessar nesse momento é justamente esse recurso aqui. Você vai virando assim até que apareçam 2 meio-sóis, digamos assim. Veja que algumas cartas, não todas, tem uma figura de um sol aqui pela metade. Então, essas 3 primeiras que eu virei, até agora só apareceu uma. Você vai virando assim até que 2 dessas figuras de meio sol apareçam. Pronto, acabou de acontecer. Veja que as 4 cartas que nós viramos, nós temos aqui as 2 figuras de meio sol. Isso indica que o mercado está aberto, certo? Essas 4 cartas que nós viramos aqui simbolizam o mercado, onde os jogadores irão acessar bens, matérias-primas, enfim, para realizar as suas produções, certo? Então, nesse momento, depois que o mercado abriu, ainda como parte da segunda fase, o jogador vai decidir onde ele irá colocar o seu trabalhador para trabalhar e como ele irá colocar esse trabalhador para trabalhar. Na primeiríssima rodada, como nós temos um exemplo aqui, não tem muita escolha. O único lugar possível que ele teria para trabalhar seria mesmo a carvoaria inicial, né, que todo mundo começa com uma. Mas em rodadas posteriores, quando houver mais estabelecimentos aqui na frente, você escolhe nesse momento em qual estabelecimento você coloca o seu trabalhador para trabalhar. Vocês fazem essa escolha, indica essa escolha colocando a carta do trabalhador assim, abaixo do estabelecimento escolhido. Você escolhe ainda de que forma o trabalhador irá trabalhar. Você pode colocar ele assim. Essa indicação da forma como irá trabalhar depende da posição que você coloca a carta, né? De cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Se você colocar o jogador assim, de cabeça para cima, ele irá trabalhar atento. O que é que significa isso? Significa que na fase de produção, da qual nós iremos falar daqui a pouco, o trabalhador em questão vai produzir 2 unidades do bem em questão produzido por aquele estabelecimento. Então, no caso aqui, a carvoaria produz carvão. Eu produziria 2 unidades de carvão. No entanto, para produzir essas 2 unidades de carvão, eu vou precisar de todas as matérias-primas necessárias. Onde é que eu vejo que matérias-primas são essas? Aqui do lado esquerdo da carta. Então, veja que no nosso exemplo aqui, essa carta de carvoaria específica, como eu disse, cada carta de carvoaria é diferente, né? Essa carta de carvoaria específica, para produzir 1 unidade de carvão, ela necessita de 2 unidades de barro e 1 unidade de madeira. Então, para eu poder obter na fase de produção mais adiante essas 2 unidades de carvão, eu preciso ter 2 unidades de barro e 1 de madeira
caso o trabalhador esteja atento. A segunda opção é colocar o trabalhador para trabalhar distraído. Ele vai fazer o trabalho ali, mais ou menos, pela metade. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que quando você coloca o trabalhador para fazer o seu trabalho mais ou menos, o seu trabalho ali distraído, ele vai necessitar de uma unidade a menos de matéria-prima para produzir. Então, no nosso exemplo aqui, eu preciso de 2 barros de uma madeira. Eu poderia produzir esse carvão usando apenas 1 barro e uma madeira, ou utilizando apenas os 2 barros, certo? Das unidades de matéria-prima necessária, eu posso dispensar uma. No entanto, isso tem um lado ruim. O lado ruim é que você vai produzir apenas uma unidade, certo? Então você escolhe. Se quer produzir 2 unidades, mas para isso vai necessitar de todas as matérias-primas exigidas, ou se quer produzir apenas uma unidade, tendo, no entanto, a facilidade de dispensar uma das matérias-primas exigidas, certo? Tudo isso vai acontecer mais à frente, na fase de produção, e vocês vão entender melhor daqui a pouco, certo? Ainda nessa fase 2, ainda nessa fase que nós temos aqui, de abertura do mercado, na verdade não é só a abertura do mercado, né? A abertura do mercado e seleção das ações, porque nessa mesma fase você escolhe, como eu disse, em qual estabelecimento você vai posicionar o seu trabalhador, se vai ser atento ou distraído, e você seleciona ainda uma outra coisa. Você seleciona um estabelecimento da sua mão, uma carta da sua mão, e aí, como eu disse, as cartas servem para várias coisas ao mesmo tempo. Nesse momento, você vai esquecer isso que está aqui e vai prestar atenção só aqui, na metade de baixo da carta. Na metade de baixo da carta indica o estabelecimento, né? o empreendimento que você vai ter aqui para você. Então, nessa fase, depois de selecionar o seu trabalhador, em que lugar o seu trabalhador vai trabalhar e se vai ser atento ou distraído, você seleciona também um estabelecimento que você pretende construir na próxima fase. Você já deixa ele pré-selecionado, virado para baixo. Digamos que eu escolho aqui o moinho. Eu escolho, tiro da minha mão de cartas, deixo ele aqui pré-selecionado, virado para baixo, para que na fase 3 eu vá, aliás, na fase 4, desculpem, eu vá construí-lo ou não. Então todos os jogadores fazem isso simultaneamente, não é necessário respeitar a ordem de jogo, já que não vai ter nenhuma interferência de um jogador nos outros, e aí a gente passa para a fase 3, que é o fechamento do mercado. Essa é a primeira grande genialidade do jogo. Aliás, a segunda, né? Acho que a primeira é o fato de você ter as mesmas cartas servindo para infinitas coisas ao mesmo tempo. Mas a segunda é essa, é que você faz essa seleção das ações, tanto a seleção do estabelecimento que você pretende construir, quanto a seleção do trabalhador aqui, onde você pretende trabalhar naquela rodada, depois da abertura do mercado. Mas em seguida a gente vai ter o fechamento do mercado, ou seja, existe ali um jogar com a sorte, onde você pode selecionar uma determinada ação sem saber se você vai ter todas as matérias-primas disponíveis no mercado, torcendo para que elas venham a sair. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu coloquei o nosso trabalhador para trabalhar atento, então ele vai precisar de uma madeira e 2 barros. Por enquanto no mercado só tem uma madeira, não tem nenhum barro ainda. Então eu estou na fé, aqui na confiança de que virão a aparecer nessa fase 3, que é a fase de fechamento do mercado, os barros de que eu necessito. Então a fase 3 nada mais é do que você continuar virando cartas aqui, da mesma forma que você fez na fase 2, novamente, até que apareçam 2 meio-sóis, 2 metades de sol. Opa, para minha sorte, veja, já apareceram os 2 barros de que eu necessito. Dei bastante sorte. Apareceu também o primeiro meio-sol, agora apareceu aqui o segundo. Pronto, então está fechado o mercado. Aqui, não sei se dá para ver, mas dá para notar aqui que tem, né? As 2 metadezinhas do sol. Então a gente passa para a fase 4, que é produzir e construir. Na fase 4, os jogadores vão, agora sim, seguindo a ordem de turno, realizar as ações de produzir e construir. Primeira ação de produzir, você vai, de acordo com o trabalhador que você escolheu lá na fase anterior, você vai produzir. Para produzir, você vai depender da carta onde você colocou o trabalhador. No nosso exemplo aqui, o trabalhador está na carvoaria, ele vai produzir carvão
as matérias-primas que ele necessita são 2 barros e uma madeira. Onde é que eu arranjo essas matérias-primas? Lá no mercado. Você não precisa gastar a matéria-prima, só precisa que ela esteja lá disponível para você, digamos assim. No nosso exemplo, nós temos disponíveis, veja, 2 barros e uma madeira. Então, eu tenho todas as matérias-primas necessárias. Como o meu trabalhador estava na posição atento, ele vai produzir 2 unidades. Lembra como é que funciona, né? Você pega cartas aqui do topo do monte, coloca elas viradas para baixo aqui, e isso simboliza unidades daquela matéria-prima que você vai ter à disposição, certo? Então essa é a primeira fase, produzir, onde você vai produzir de acordo com o lugar onde você colocou o seu trabalhador para trabalhar e se você colocou ele distraído ou atento, gastando as matérias-primas necessárias para produzir. Se você não tiver lá no mercado todas as matérias-primas necessárias, você pode complementar com cartas da mão. Então você vai olhar novamente, olhar apenas para essa figura de matéria-prima que tem aqui do lado esquerdo da carta. Olhar, nesse momento você vai prestar atenção só nessa figura. E aí você descarta. Então digamos, por exemplo, que eu não tivesse 2 cartas de barro lá no mercado. Suponha que eu tivesse apenas uma. Como eu coloquei o meu trabalhador para trabalhar atento, eu preciso de 100% das matérias-primas. Então eu teria uma madeira, um barro, e o segundo barro necessário poderia ser, por exemplo, uma carta na mão que eu descartaria, certo? Você cria ali um monte de descartes no local apropriado. Então você pode, nesse momento de produzir, se você não tiver todas as matérias-primas disponíveis no mercado, você pode complementar gastando cartas da mão. Então você... nesse caso você descarta mesmo a carta, certo? No meu caso não foi necessário porque eu tinha já disponível no mercado todas as matérias-primas que eu precisava. A fase se chama produzir e construir, porque depois de produzir ou não o meu produto que eu vou ter aqui, porque ou não? Porque se eu não tiver todas as matérias-primas necessárias, eu perco, né? Eu não consigo produzir, simplesmente naquela rodada eu não vou produzir nada. Em seguida vem construir, né? Ainda dentro da fase 4, fase de produzir e construir. Você vai pegar aquela carta que você deixou pré-selecionada para construir. Se você não quiser ou não puder construir a carta, você pega ela de volta para a sua mão, mas se você quiser, você vira ela para cima, pagando o custo em dinheiro para construí-la. Como assim custo em dinheiro? Você não falou que tinha dinheiro nesse jogo. Bom, dinheiro é mais um uso que nós temos para a carta. As cartas nesse jogo são bombril, 1001 utilidades. Então veja que cada estabelecimento tem o desenho aqui de qual o produto que ele fabrica e logo abaixo tem o símbolo de uma moedinha. Nesse caso do carvão é 1. O que é que significa? Significa que cada unidade de carvão equivale a uma moeda. Mas como vocês verão, existem outras. Por exemplo, aqui, ó, o moinho que produz farinha. Cada unidade de farinha equivale a 2 moedas. Então, nesse nosso exemplo, veja, aqui no canto superior esquerdo da carta tem o desenho de uma moeda com um número ao lado. Isso é o custo que você tem para construir aquele estabelecimento. Então, eu viro para cima aqui, preciso pagar um custo de 3 moedas. Cada carvão vale uma moeda, então eu descarto. 1, 2, 3. Eu gastei esses 3 carvões, que equivalem a 3 moedas, jogo lá no monte de descartes e construí o meu moinho. A partir da próxima rodada eu vou ter 2 opções de lugar onde colocar o meu trabalhador para trabalhar, certo? Ainda nessa fase de produzir e construir, nós temos 2 outros elementos muito importantes no jogo. Primeiro deles, as cadeias de produção. Se você olhar em todas as cartas de estabelecimento, vamos olhar aqui para a anatomia da carta, né? Aqui eu tenho qual é o produto que ele produz, no caso do moinho farinha. Aqui eu tenho o valor em dinheiro daquele produto. Aqui à esquerda eu tenho as matérias-primas necessárias para fabricar aquele produto na produção normal, digamos assim. Mas aqui à direita, indicado pelo símbolo dessas correntinhas, nós temos a cadeia de produção. O que é que significa isso? Sempre que eu produzir um determinado produto, né, num estabelecimento, do jeito normal, esse jeito que eu acabei de explicar, eu tenho direito
Uma vez que eu tenha produzido do jeito normal, eu tenho logo em seguida o direito de, se quiser ou puder, ativar a cadeia de produção. Na cadeia de produção, eu vou pegar a matéria-prima indicada aqui na cadeia e vou transformá-la na nova matéria-prima que aquele estabelecimento produz. Como assim? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso transformar trigo em farinha. Então, como funciona isso? De duas formas. Eu posso pegar cartas de trigo que estejam na minha mão. Veja, no caso aqui na minha mão eu tenho, por acaso, 2 cartas de trigo. Ou eu posso pegar cartas de trigo que estejam nos meus estabelecimentos já. Nesse caso aqui eu não tenho nenhuma carta de trigo no estabelecimento, eu tenho só carvão. Mas, por exemplo, existem cartas que na cadeia de produção delas exigem carvão. Então eu pegaria aqui uma carta daqui, que simboliza um carvão, e colocaria lá. Não é o caso aqui, né? No nosso caso aqui é apenas trigo mesmo. Então eu poderia, não nessa rodada, né? Porque nessa rodada que nós estamos simulando aqui, eu acabei de construir o moinho. Mas suponha que numa rodada seguinte, numa rodada mais adiante, eu produza farinha utilizando o moinho. Então, uma vez que eu produzi do jeito convencional, eu tenho o direito de... Vocês estão vendo o reflexo de Mariana aí no vidro, né? Mariana, dê um olá pro pessoal. Uma vez que eu tenha... É porque a mesa é um vidro, né? Então reflete. Uma vez que eu tenha produzido do jeito convencional, eu tenho o direito de ativar a cadeia de produção quantas vezes eu quiser, certo? É ilimitado. Então, essas ativações da cadeia de produção consistem em eu pegar cartas da minha mão que sejam da matéria-prima correspondente aqui, ou cartas que já estejam na mesa em outros estabelecimentos. E aí eu coloco, por exemplo, digamos que eu pegasse essa carta aqui, eu mostro para os jogadores, né, que ela é um trigo, coloco aqui, ela virou farinha. Outra aqui também é trigo, coloco aqui, virou farinha, certo? E você pode também passar de um estabelecimento para outro. Qual é a vantagem disso? É porque geralmente não, sempre os produtos que estão mais adiantados na cadeia de produção valem mais dinheiro. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, por exemplo, uma olaria. A olaria, na cadeia de produção dela, exige barro e carvão. Então, e ela produz tijolo. Então, cada carta de tijolo vale 2 dinheiros. Enquanto que cada carta de barro e cada carta de carvão, se não me falha a memória, vale apenas 1 dinheiro. Então, eu pegaria uma carta de carvão, colocaria aqui em cima. Uma carta de barro, deixa eu ver se eu encontro. Essa aqui, por exemplo, é de barro, que eu estaria pegando da minha mão, colocaria aqui em cima. Então, juntou um barro mais um carvão. Agora nós temos 2 tijolos. Cada barro e cada carvão valia apenas 1. Cada tijolo agora vale 2. Então, você vai ativando a cadeia de produção. Agora eu tenho um valor em dinheiro de 4, né? 4 dinheiros, enquanto antes era 2. Então, basicamente, essa é a lógica da cadeia de produção. Você pega cartas da sua mão, que representem a matéria-prima em questão, a matéria-prima necessária, ou cartas de outros estabelecimentos que já estejam aqui produzidos, carvão, farinha, barro, etc e tal. E você transfere essas cartas ou da sua mão ou de outros estabelecimentos para o novo estabelecimento, né, o estabelecimento onde está ocorrendo a cadeia de produção. E isso, qual é a vantagem que você tem nisso? É que os produtos que estão mais adiantados na cadeia de produção sempre valem mais do que os produtos mais atrasados, digamos assim. Então você tem cadeia de produção, por exemplo, onde você transforma vaca em couro. Mais à frente se transforma couro em sapatos. É apenas um dos muitos exemplos que a gente tem no jogo. Então isso vai sempre cada vez mais lhe trazendo mais vantagem, certo? Os produtos que estão mais avançados na cadeia de produção sempre valem mais dinheiro do que os produtos mais atrasados. O segundo ponto importante, ainda dentro dessa fase 4 de produzir e construir, são os assistentes. No momento em que você vai construir, você pode, no lugar de construir, é alternativo, né? Ou você constrói, ou você escolhe um assistente. No caso, você até pode colocar aquela carta lá pré-selecionada para construir, mas aí na hora você pega a carta de volta para você e escolhe um assistente no lugar.
Para construir um assistente, digamos assim, na verdade, contratar um assistente, você precisa pagar o custo em dinheiro. Veja que todos eles têm aqui no topo superior esquerdo um valor em dinheiro, você precisa pagar o custo em dinheiro, mas além disso você também precisa ter um pré-requisito de estabelecimentos. Então veja, para contratar esse camarada aqui, você precisa ter 2 estabelecimentos da cor vermelha. Para contratar essa outra aqui, você precisa ter 2 estabelecimentos da cor azul. E assim por diante. Existem requisitos, cada estabelecimento, cada tipo de estabelecimento é identificado por uma cor e você precisa ter uma certa quantidade de estabelecimentos daquela cor para ter o direito de contratar um assistente, além de pagar o custo em dinheiro, certo? Então você pega o assistente aqui para você. E para que serve um assistente? Bem, imediatamente assim que contrata, você escolhe um estabelecimento para colocá-lo abaixo. Digamos que eu pegasse esse aqui, no caso eu não poderia pegar, né? Porque eu não tenho ainda 2 estabelecimentos da cor cinza, mas apenas para exemplificar. Digamos que eu pegasse esse camaradinho aqui e colocasse ele aqui, abaixo da minha olaria. Então, eu tenho um assistente trabalhando na olaria. Em todas as próximas rodadas seguintes, eu vou produzir também na olaria. Ou seja, é como se o assistente fosse um trabalhador a mais. Em vez de você produzir apenas em um estabelecimento, que é aquele onde você colocou o seu trabalhador, você vai produzir em mais de um. Naquele onde está o trabalhador e naqueles onde estão os assistentes, certo? Tem só 2 detalhes. O primeiro é que o assistente, assim que você contrata, você já coloca ele em um estabelecimento. E ele, a princípio, fica ali. Diferente do seu trabalhador original, você a cada rodada sempre pode escolher onde colocá-lo. O assistente não, ele sempre fica no mesmo lugar. Para você ter o direito de mudar ele de um lugar para o outro, você tem que pagar 2 moedas, certo? 2 moedas para você ter o direito de posicionar o assistente em outro lugar, certo? Esse reposicionamento do assistente acontece lá na fase 2. Outro detalhe, o assistente e o trabalhador não podem estar ao mesmo tempo no mesmo estabelecimento. Ou você coloca um, ou você coloca outro. E o terceiro e último detalhe é que o assistente, ele de certa forma pega o lado ruim das 2 formas de produção. Vocês lembram, né? Quando o trabalhador produz atento, ele produz 2 unidades, mas precisa ter todas as matérias-primas necessárias. Quando ele produz desatento, ele produz apenas 1 unidade, mas em compensação ele pode dispensar 1 unidade das matérias-primas necessárias. O trabalhador, o assistente, aliás, é como se ele pegasse o lado ruim das 2 coisas, porque ele vai produzir sempre apenas 1 unidade do bem em questão, e ele sempre vai precisar de todas as matérias-primas, certo? Ele sempre vai precisar de todas, ele nunca vai poder dispensar uma das matérias-primas. É como se ele tivesse a parte ruim de trabalhar atento e a parte ruim de trabalhar desatento. Mas, bem, é melhor do que nada, né? Sempre é melhor ter do que não ter, porque com ele, afinal de contas, você consegue, numa mesma rodada, produzir bens em mais de um estabelecimento. Bom, e assim finaliza-se a fase 4, né? A fase de produzir e construir. Depois que todo mundo, e em ordem, depois que todo mundo tiver produzido os bens de acordo com os locais onde estão os seus trabalhadores e assistentes e de acordo com possuir ou não as matérias-primas necessárias, pegando do mercado ou descartando da mão. Depois, todo mundo vai construir aquele estabelecimento que deixou pré-selecionado lá na fase 2, caso queira ou possa pagar o custo em dinheiro, ou selecionar um assistente no lugar de fazer a construção. Depois que todo mundo tiver feito isso, encerra-se a fase 4. O jogador inicial passa para a esquerda, né? O jogador que foi o jogador inicial nessa rodada, a função de jogador inicial passa para o seu vizinho da esquerda, e a gente começa uma nova rodada pela fase 1, e assim sucessivamente o jogo vai girando. Caso acabem as cartas aqui do monte de compras, você pega o monte de descartes, reembaralha e faz um novo monte de compras. Do final de uma fase para o começo da outra, todas as cartas do mercado são descartadas, certo? As cartas do mercado são descartadas ao final da fase 4 de uma rodada, para início da fase 1 da rodada seguinte, e isso vai assim, o jogo girando
até quando? Até que um jogador tiver construído 8 estabelecimentos na sua frente, certo? Quando o jogador chegar ao número de 8 estabelecimentos na sua frente, contando com a carvoaria, que é o estabelecimento inicial, ele dispara o final do jogo, certo? Quando você dispara o final do jogo, você vai concluir a rodada que já está em andamento, certo? E vai jogar mais uma rodada inteira, certo? Você conclui a rodada que já está acontecendo e depois joga mais uma rodada inteira. Nessa última rodada inteira que você joga depois de disparado o final do jogo, tem uma característica especial que é o seguinte: nessa última rodada, todas as cadeias de produção de todos os estabelecimentos vão poder ser ativadas, desde que o jogador consiga ativar, evidentemente, independente daquele estabelecimento ter ou não produzido naquela rodada, né? Vocês se lembram que, normalmente, você só consegue ativar a cadeia de produção num estabelecimento que produziu naquela rodada do jeito convencional. Primeiro você produz do jeito normal e depois, nos estabelecimentos que produziu, é que você pode ativar a cadeia. Na última rodada, não. A última rodada é uma exceção. Todos os estabelecimentos, independente de terem ou não produzido do jeito convencional, vão poder ativar as suas respectivas cadeias de produção, desde que o jogador consiga, né? Para você ativar, você vai ter aqueles requisitos que nem sempre o jogador vai conseguir. Ao final disso, né, finalizada essa última rodada especial, onde todas as cadeias de produção são ativadas, a gente vai contar pontos. E o que é que dá ponto tanto nesse jogo? Os estabelecimentos, vejo que todos eles no canto superior direito tem um número com um desenho de um escudo. Esse escudo significa pontos de vitória. Então você vai somar todos os seus estabelecimentos com esse número que você tem aqui do lado do escudo, isso são os pontos de vitória. Os assistentes também dão pontos de vitória. E todas as matérias-primas, todos os bens manufaturados aqui, os produtos que você produziu ao longo do jogo, que sobraram na sua mão, você vai converter tudo em dinheiro, lembrando sempre que o valor do dinheiro vai depender de qual produto seja, né? Aqui, por exemplo, o tijolo vale 2, a farinha vale 2, o carvão vale 1. Você vai converter tudo isso em dinheiro e vai converter depois em pontos de vitória, a base de 1 ponto de vitória para cada 5 dinheiros. 1 ponto de vitória para cada 5 dinheiros. Faz-se esse somatório final e quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, como vocês podem ver, o Oh My Goods é um jogo que engana um pouco, né? Ele tem uma caixinha pequena, mas é um jogo bem complexozinho, assim. Dá para queimar um bocado de neurônio. É um típico jogo de administração de recursos, como a gente chama, que esses jogos de administração de recursos costumam ser um pouco, né, mais ali cerebrais, né, um pouco. E Oh My Goods não é diferente, é um jogo de administração de recursos bem pesadinho, assim, que vem numa caixinha pequena, para enganar todo mundo, fazer a gente pensar que é um jogo simples. Mas ele é bastante divertido, certo? Para quem gosta desse tipo de jogo de administração de recursos, é um grande jogo de administração de recursos numa pequena caixinha, para levar para qualquer lugar. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Oh My Goods. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.